Pela questão do Nassim Taleb. Então todo mundo aqui sabe que eu gosto bastante das obras do Taleb, inclusive gravei recentemente um vídeo para o YouTube falando sobre coisas que eu aprendi com os 4 livros que eu li dele, né? A Lógica do Cisne-Negro, Antifrágil, Arriscando a Própria Pele e o Iludidos pelo Acaso, que na verdade é o primeiro, mas eu acabei lendo por último. E muitos vieram me perguntar, nossa, você viu que o Taleb está vendendo seus bitcoins, falando que como moeda o Bitcoin falhou, mais ou menos a mensagem que ele deixou nesse tweet aqui. E eu vi, lógico que eu vi, né, acompanho ele, concordo em parte com o que ele está falando, porque ele disse, olha, estou me livrando dos meus bitcoins porque como moeda simplesmente não serve, já que ele é muito mais volátil do que as coisas que podem ser compradas pelo Bitcoin. E termina falando que, nesse aspecto, como algo utilizado como meio de troca, o Bitcoin falhou, pelo menos até agora. E esse até agora é importante porque eu mesmo aprendi com o Nassim Taleb que ausência de evidência não é evidência de ausência. Então não é porque até agora o Bitcoin é pouco adequado para ser usado como meio de troca, e veja bem, pouco adequado não é não adequado, porque tem gente que usa, que no futuro ele continuará sendo ruim para isso, né? Na verdade, isso pode mudar radicalmente. Mas pegando a realidade atual do Bitcoin, como moeda, ele realmente não é muito bom. Por quê? Você espera 3 coisas, são 3 as funções que nós queremos de uma moeda. Que ela seja um bom meio de troca, uma unidade de conta e uma reserva de valor. Pegando cada uma dessas funções, pensando primeiro na parte de meio de troca, por ser muito volátil, o Bitcoin não é um meio de troca bom. Porque até o fato de escolher uma moeda, né, lá na antiguidade, quando começou a surgir essas trocas, né, através de moeda, muito antes de algum governo definir uma moeda oficial e cunhar lá, né, algo em ouro com o rosto do soberano da época, nós tivemos a parte das moedas mercadoria. O que era isso? Lá dentro dos sistemas primitivos de comércio, né, tudo começou com escambo. Então eu, por exemplo, crio galinhas e precisava de lanças. Eu tinha que ver se o cara da lança cria galinha pra gente trocar. Se ele não quisesse, eu vi o que você quer. Ele fala, eu quero maçãs. Eu vou no cara da maçã e ver se ele quer galinha. Mas o cara da maçã não queria galinha, queria peixe. Eu tinha que ir no peixeiro, ver se ele trocava peixe por galinha para trocar depois o peixe pela maçã e finalmente a maçã pela lança. Para facilitar todo esse processo, naturalmente os comerciantes foram vendo, nossa, nem sempre as pessoas querem lanças, galinhas, peixe ou maçã, mas todo mundo precisa de sal. Então o sal passou a ser um meio mais líquido, era mais fácil trocar as coisas por sal e sal pelas coisas, que pudesse ser adotado para dinamizar o sistema de trocas. Contudo, imagine se o preço do sal ficasse variando muito o tempo todo. Do nada chega um caminhão de sal. E o sal que era escasso até então passa a ser abundante, tem em excesso. Aí com uma maçã, uma lança você consegue muito sal. Mas de repente para de chegar sal e aquilo que era abundante vira escasso. E a situação contrária acontece, né? Com um pouquinho de sal você consegue um monte de maçã, um monte de lança. Se isso fosse muito constante, essas variações bruscas no preço do sal, naturalmente os comerciantes veriam, caramba, tá difícil de fazer as trocas e ver se elas realmente compensam para ambas as partes, utilizando o sal. Vamos procurar um outro meio ainda líquido, ou seja, uma coisa que as pessoas precisam, né, mas que tem um preço mais constante, como por exemplo essas sementes aqui que todo mundo aceita como moeda de troca. E aí migrariam do sal para uma semente, porque além da liquidez você quer pouca volatilidade na sua moeda. Isso vale ainda para o Bitcoin. Por ser muito volátil, ele tende a ser menos usado como meio de troca. A questão é que, o Taleb inclusive fala isso, não existe estabilidade de longo prazo sem volatilidade no curto prazo. A gente tem que lembrar que o Bitcoin ele ainda é muito novo. A primeira transação com Bitcoin foi em janeiro de 2009, então é muito recente, são apenas 12 anos. E nesse processo, né, ninguém conhecia o Bitcoin lá atrás e agora mais pessoas conhecem, mas ainda é pouca gente que de fato entende o que é o Bitcoin. A maioria vê apenas como um ativo especulativo, compra pensando em vender logo depois, né? E com esse processo natural das pessoas descobrindo o Bitcoin também acontece o processo de descoberta de preços. Ninguém tem ideia de qual seria um preço adequado para o Bitcoin. Por isso essas variações muito grandes para cima ou para baixo em intervalos curtos de tempo. Mas à medida que o tempo passa e as pessoas vão tendo mais compreensão do que seria um preço interessante, ele tende a se tornar menos volátil. E se tornando menos volátil, ele pode ser mais adequado como um meio de troca. Contudo, já tem gente, né, porque todo problema econômico traz uma recompensa para quem resolver esse tipo de problema, que tenta resolver esse problema fazendo o quê? Os caras criam cartões de crédito, né, onde, por exemplo, você pode gastar o seu saldo em bitcoins que na hora, no momento do pagamento, ele é convertido na moeda, por exemplo, real, dólar, e isso mudando o tempo todo porque o preço do Bitcoin muda a todo momento. Então, embora o Bitcoin em si seja volátil, eles fazem a conversão naquele mesmo
instante. Então isso facilita o uso do Bitcoin como meio de troca, ainda que como moeda em si, ele não seja tão adequado para essa tarefa. Partindo para o segundo ponto, né, a gente espera que uma moeda também seja uma boa unidade de conta. O que é uma unidade de conta? Tem a ver com essa questão também da volatilidade, por isso o Bitcoin é ruim. Como o Bitcoin muda o tempo todo de valor, fica complicado de, por exemplo, você fazer um contrato em Bitcoin. Você acertar lá um contrato de trabalho, falando, olha, eu vou receber tanto por mês em Bitcoin. Só que, cara, o Bitcoin agora pode estar 280 mil e daqui a um mês pode estar 100, né? Ou daqui a 2 pode estar 500. Mas saber o que vai acontecer com o Bitcoin? É muito volátil. Então é um outro ponto onde ele perde como moeda. Você não pode fazer contratos, fica complicado os empreendedores fazerem as contas para ver como que o negócio vai funcionar, o quanto vai ser investido, o quanto vai ser gasto, porque ele é volátil demais. Então, além da volatilidade atrapalhar como uso na parte de meio de troca, também atrapalha como unidade de conta, porque a todo momento aquilo está variando. Não é uma boa unidade de conta. E tudo bem, você tem casos, eu dei o exemplo aqui do salário, mas tem um jogador lá na NFL, né, a Liga de Futebol Americano, que ele recebe em bitcoins. O pessoal fala, mas tem um cara que recebe salário em bitcoin. Mas não é assim, ele recebe em dólar e no momento que ele recebe, metade do salário é convertido para bitcoin. Então não é que ele recebe em bitcoin. O clube seria doido se colocasse lá, vamos te pagar tantos bitcoins por mês, porque vai saber onde o valor do bitcoin vai chegar. Só que o ponto interessante é que essas características que desabonam o uso do bitcoin como moeda já estiveram presentes em várias das moedas que nós usamos aqui no Brasil, antes do Plano Real. Então, na época do Cruzeiro, Cruzado, né, Cruzeiro Novo, o que nós tínhamos eram moedas que não eram um bom meio de troca, eram usadas como meio de troca porque era o que dava para usar, né, mas não era um bom meio de troca. No limite, estava sendo substituído por moeda estrangeira. Unidade de conta também não era bom, o preço mudava o tempo todo, várias vezes por dia passavam remarcando preços de itens nos mercados. Tanto que contratos não eram feitos na moeda local, eram feitos em dólar naquela época. E o pior, que é onde o Bitcoin se sobressai contra as outras moedas, que era o fato de que elas não eram reserva de valor, porque a inflação era galopante. Nós tivemos de 1954 a 1994, 40 anos seguidos de inflação de no mínimo 2 dígitos. Olha a destruição monetária que nós tivemos nesse período. Reserva de valor aqui no Brasil eram imóveis, era isso que o pessoal usava como reserva de valor. O Bitcoin, nessa terceira função da moeda, tem se saído de maneira magnífica, né? Porque você pega, por exemplo, né, dados ali de 2010. Né? Em 2010, quando você fosse fazer uma troca de dólar por Bitcoin, você precisaria de 1.309 Bitcoins para conseguir comprar apenas $1. Hoje, a coisa mudou. Com um Bitcoin, você consegue 50 mil dólares ou 280 mil reais. Então vejam a evolução, né, num curto espaço de tempo, gente. Eu falei 2010. A gente está em 2021, são 11 anos. Então veja que não só preservou o valor, e isso você pode considerar até aquela pessoa que comprou no pior momento possível, no pico de 2017. Né? Mais de 2017 para cá nós tivemos inflação no mundo todo. E mesmo assim o Bitcoin ele aumentou de valor nesse espaço de tempo. Até porque, como eu já disse, estamos naquele processo de descoberta de preço. Não sabemos o valor correto disso ainda. Na verdade, a gente nunca vai saber, porque o preço fica o tempo todo variando. Mas a tendência é que varie uma faixa mais estreita, e não nessas faixas amplas que nós vemos hoje, né? E um outro ponto, e aí muita gente discorda, mas eu vejo assim, né? É a minha cabeça, pode ser que eu esteja errado, o tempo, né, vai provar quem vai estar certo, mas o Bitcoin se torna uma boa reserva de valor porque ele é imune ao efeito inflacionário dos bancos centrais sobre as moedas fiduciárias. Porque todo banco central tem em comum a sua meta de inflação. A meta de inflação do Brasil, por exemplo, é de 3,75, com margem de 1,5 pontos percentuais para cima ou para baixo. Ou seja, quando o Banco Central fala nossa meta de inflação é de 3,75, ele está falando, em outras palavras, que ele pretende desvalorizar o seu dinheiro em 3,75% no ano, com 1,5% de tolerância para cima ou para baixo. Eu acredito que esse ano usaremos a tolerância para cima, né? Enquanto isso, o que é a inflação do Bitcoin? Se a inflação é aumento de oferta monetária, não param de produzir mais moeda, no Bitcoin é simplesmente a produção de mais Bitcoins. Mas isso é dado por uma taxa que vai ficando cada vez menor com o tempo, a cada 4 anos ela cai pela metade e que vai cessar em 2140. Então hoje, a inflação do Bitcoin já é menor do que a inflação da maioria das moedas do mundo, principalmente as moedas emergentes. Só que tem outro componente nisso, né? Você pode ter uma inflação em alguma outra moeda menor. Só que há tanta demanda por essa moeda igual há pelo Bitcoin hoje, e essa moeda
moeda ela é escassa igual ao Bitcoin? Não, ela pode ser produzida em quantidade simplesmente infinita, dependendo da vontade dos políticos. Já o Bitcoin não, ele é escasso, serão no máximo 21 milhões de Bitcoins, sendo que muito menos do que isso estará circulando por aí, porque as primeiras pessoas que juntaram muito Bitcoin simplesmente não lembram mais as senhas das carteiras, né? Porque nunca imaginaram que o negócio valeria tanto quanto vale hoje, né? Grande parte das pessoas não tem mais acesso aos fundos. Então, simplesmente nós falamos de algo que é muito escasso, será ainda mais escasso do que nós pensamos hoje, supondo que ele chegue até lá na frente também, que surpresas podem acontecer, com uma taxa de inflação pequena e uma demanda cada vez maior. Então, o Bitcoin se torna uma boa reserva de valor. E essa é minha tese com o Bitcoin, de uma provável reserva de valor. Se ele vier também a se tornar um bom meio de troca e uma unidade de conta, seria um bônus, que vai aumentar a liquidez do Bitcoin, né? Isso vai ser interessante. Contudo, eu enxergo mais ele como se fosse o ouro de fato, né? Uma reserva de valor boa, que já foi um meio de troca, não é mais usado para isso, e também não é mais unidade de conta. Ninguém faz contrato para ser remunerado em ouro, ninguém define aluguel em ouro, nada disso. Contudo, as pessoas ainda valorizam o ouro e guardam aquilo como uma reserva, né? Sobretudo para tempos onde, como os atuais, você tem taxas de juros zeradas ou abaixo de zero, né? Impressão de dinheiro infinita, então aquilo que é escasso se torna mais atraente para ser entesourado. E o Bitcoin, na minha opinião, ele está passando por isso. O que falta para o Bitcoin ser de fato uma reserva de valor é o teste do tempo. Sêneca já dizia que o passar do tempo revela a verdade. Então só o tempo dirá se ele vai realmente se tornar uma reserva de valor. Mas até agora, quem apostou, entre aspas, nessa tese, tem colhido ótimos frutos, né? E felizmente estou entre essas pessoas. Então por isso que eu não vejo mal quando o Taleb fala que o Bitcoin falhou como um meio de troca. Eu concordo, mas eu nunca pensei que ele seria esse meio de troca adotado em massa para fazer as negociações, ou uma unidade de conta. Não, eu vejo como uma possível reserva de valor. Então, se ele vendeu por esse motivo, né, ok, ele está correto. Se ele esperava isso do Bitcoin, vende mesmo. Agora, não é o que eu espero do Bitcoin. Por isso que o Taleb vendeu, você vai vender? Eu vou vender porque está subindo demais, eu posso ter corrigido minha carteira. Agora, não. Minuto investido, conhecimento compartilhado.